1 Reis, capítulo 21. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Versículo 25. A manifestação divina no Carmelo, o fim da seca como predito pelo profeta, e o poder de Deus na batalha contra a Síria, parece que não foram suficientemente convincentes para que Acabe percebesse a misericórdia e a bondade de Deus. Novamente desgostoso e indignado, Acabe revelou-se um rei fraco e mimado. Uma vinha ao lado de seu palácio em Jezreel tornou-se objeto de sua cobiça, e indo em busca do que pensava que conseguiria facilmente, deparou-se com a frustração, pois o dono da vinha não estava disposto a se desfazer da herança de seus pais. É muito provável que aquela terra pertencesse à sua família desde que Canaã foi dividida entre as tribos de Israel. Não se tratava, portanto, apenas de uma vinha, mas de um legado de fé e de um bem sagrado que deveria ser transmitido de geração em geração. Vendo, porém, o estado emocional de seu marido, procurando saber o que havia acontecido, Jezabel logo tomou as rédeas da situação e prometeu agir como ela esperava que o rei de Israel agisse. Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o seu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Tendo os anciãos e os nobres da cidade como seus aliados, a rainha perversa teve seu plano maligno executado, dando a vinha a Acabe para tomar posse dela. Mas nada escapa aos olhos do guarda de Israel. Aquela atrocidade não ficaria impune. Deus mesmo tomaria o caso em suas mãos e vingaria a morte injusta de Nabote. Mais uma vez, Deus enviou seu servo Elias a fim de proclamar o seu juízo. O mensageiro do Senhor se dispôs a ir até Acabe e pronunciar a sentença contra ele e contra sua mulher. Suas muitas abominações haviam enchido o cálice da ira de Deus. Vendido para fazer o que era mal perante o Senhor e manipulado por Jezabel, Acabe havia se tornado um verdadeiro fantoche nas mãos de Satanás para degradar e destruir o povo de Israel. Sua fraqueza moral e espírito instável eram grandemente abalados na presença de Elias. Perturbador de Israel e inimigo meu foram os títulos dados por ele àquele que tornava exposto o seu pecado. A fidelidade de Elias revelava a sua infidelidade. A coragem de Elias revelava a sua covardia. A pureza de Elias revelava a sua imundícia. Como que diante de um espelho, Acabe se deparava com sua própria e indiscutível sentença. Culpado. Pela primeira vez, porém, Acabe entendeu que o juízo do Senhor só dá a sua palavra final mediante a escolha do próprio homem. Como sua atitude de humilhação mudou a sentença divina, enquanto houver graça, Deus está sempre disposto a mudar a nossa sorte. Antes de ascender aos céus, Jesus nos deixou a bendita promessa: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E continuou dizendo: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 ao 17. É o Espírito Santo que tem o poder de converter os corações. Nenhuma ação humana, por melhor que seja, é aceita diante de Deus se não for movida pelo seu Espírito. Nenhuma palavra humana,
por mais agradável e eloquente que seja, tem a aprovação divina se não for iluminada pelo Espírito de Deus. Percebam que Jezabel e os principais da cidade estavam unidos pela maldade a fim de tomar posse de uma vinha alheia. Assim, Satanás e seus agentes têm trabalhado incansavelmente a fim de roubar, matar e destruir a vinha do Senhor. E somente os que tiverem o Espírito Santo reconhecerão o engano e buscarão refúgio em Deus. Incansavelmente, suas orações ascendem aos céus em busca de auxílio. Como Elias, são perseguidos pelos próprios irmãos e vistos como inimigos e perturbadores. Apesar disso, a nossa luta, amados, e isso precisa ficar bem claro, não é contra o sangue e a carne, isto é, não é contra pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, ou seja, contra Satanás e seus anjos caídos. Efésios capítulo 6, versículo 12. Trata-se, portanto, de uma batalha tão desleal quanto a do pequeno exército de Israel contra os milhares da Síria. Mas assim como o Senhor deu a vitória a Israel, mediante Cristo Jesus, Ele também nos garantiu a vitória e a recompensa de uma herança comprada a preço de sangue do Imaculado Cordeiro de Deus. Como Acabe só enxergava em Elias o inimigo e perturbador, o homem natural não pode ver e nem conhecer a obra do Espírito Santo na vida das testemunhas de Jesus, a não ser que permitam ser convencidos por ele do pecado, da justiça e do juízo, e sejam guiados a toda a verdade. João capítulo 16, versículos 8 e 13. Não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Como Elias, somos chamados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. O Espírito Santo tem uma obra especial para realizar em nós de forma individual, a fim de que vivamos em unidade no coletivo. Foi assim com a igreja primitiva, foi assim na Reforma Protestante, foi assim na vida dos pioneiros adventistas, e será assim com o remanescente final. Cada grão importa para Deus em sua seara, e Ele não permitirá que caia na terra um só grão. Amós capítulo 9, versículo 9. Como foi com Elias, temos uma obra difícil à nossa frente. Que possamos, como ele, ser guiados pelo Espírito do Senhor, ainda que perseguidos e mal compreendidos. Vigiemos e oremos. Bom dia, morada do Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.